O rock morreu. Você provavelmente já ouviu essa frase dezenas de vezes, mas será que ela é realmente verdade? Como um gênero que ocupava festivais, rádios e programas de televisão simplesmente desapareceria? Talvez a pergunta não seja se o rock morreu, e sim, por que ele parou de ocupar o centro da cultura popular? A mistura de gêneros que formaram o rock possibilitaram que ele se transformasse ao longo do tempo, criando bandas diversas. No Brasil, o rock moldou gerações e ficou por muito tempo em um espaço privilegiado da mídia e da cultura popular. Mas se o rock é um estilo que está constantemente se inovando, por que parece que ele perdeu um pouco da sua relevância? Durante décadas, especialmente entre os anos 80 e 2000, o rock era praticamente sinônimo de música popular. As bandas estampavam capas de revistas, festivais e apareciam em todos os programas de televisão. Hoje, o cenário é diferente. Na década de 2020, mal conseguimos pensar em uma banda que consiga representar toda a sua geração, assim como várias bandas fizeram em seus respectivos períodos. Mas isso não significa que o gênero desapareceu. Bandas como Arctic Monkeys, AC/DC e Beatles continuam sendo uma das bandas mais escutadas do mundo, mas o que chama atenção é que elas não são novas. O rock continua sendo ouvido, mas a diferença é que parece que ele fica cada vez mais sustentado pelo seu legado. Nesse cenário surge uma dúvida: o público deixou de procurar novas bandas ou as bandas têm dificuldade para chegar até ele? Meu nome é Milton Aguiar, sou daqui de Santos. Nós temos uma banda chamada Bayside Kings, que é uma banda de hardcore punk, no qual ela foi fundada dentro desse submundo que a gente tem na Baixada Santista, do estilo. Hoje nós somos em 4 pessoas, em breve voltaremos a ser um quinteto, então tem eu, Milton, que sou vocal, tem Emanuel, que é baixista, tem o Davi, que é baterista, e tem o Matheus, que é guitarrista. Nós somos uma banda que viaja o Brasil todo, nós somos uma banda de estrada, 100% autoral. Temos algumas tours internacionais também. O rock ele sempre existiu e todas as vertentes do rock sempre existiu, mas sempre foi de nicho. É que tem épocas, como várias outras coisas, são cíclicas, né? Então tem época que, por exemplo, começo dos anos 90, o rock mundial estava muito em alta. Bandas como Nirvana, Metallica, aquelas coisas que estavam acontecendo naquela época, ou dentro do Brasil, que tinha o movimento dos anos 80 foi muito forte e do final dos 90 também foi muito forte. Então são ciclos, mas ele sempre existiu. Então hoje, por mais que às vezes possa parecer difícil, mas deve ter algum jovem, algum moleque, alguma mina que deve estar fazendo som em algum lugar. A parada sempre existiu e sempre vai existir, porque no final é uma forma de você se expressar artisticamente. A gente é uma banda de 16 anos de atividade sem parar e o legal é isso, que tem gente que tá desde o começo e tem uma galera muito nova que se conectou com a gente pós-pandemia. A gente percebeu que teve uma grande mudança, a gente tá na segunda fase de pessoas que gostam da banda. Então tem a galera que antes da pandemia que já conhecia a gente e quando a gente era uma banda que cantava em inglês e aí na saída da pandemia a gente resolveu mudar a frequência para deixar mais linear e acabou virando em português, que é o que trouxe muita gente. Então tem uma galera nova que tá indo nos shows e é legal ver porque é uma outra cultura e que tem outros anseios às vezes diferente do que eu tinha quando eu era mais novo. Tem essa conexão que eu acho muito forte e tem sido aprendizado porque a gente está sofrendo vários questionamentos e até mudanças dentro da nossa sociedade no qual dentro do hardcore eu aprendi várias coisas como vegetarianismo, veganismo, direito da mulher dentro da sociedade, de entender melhor. Tem uma comunidade LGBTQIAPN+, muito forte dentro dos nossos shows. É sempre um aprendizado. Então a música, ela conecta as pessoas, mas dentro da nossa comunidade é sempre mais do que música. Explicações para essa transformação é a forma como a gente consome música. Antigamente, as rádios, televisão ditava o gosto popular e o que as pessoas escutavam. Hoje em dia, nós temos o livre-arbítrio de entrar nas plataformas digitais e escutarmos o que quisermos, a hora que quisermos.
Ao mesmo tempo, muitos artistas começaram a adaptar sua sonoridade para dialogar com o mercado atual. O Paramore, por exemplo, ele começou com o pop punk, migrou para o indie e hoje em dia sua sonoridade se assemelha ao pop, basicamente. Enquanto isso, artistas da geração Z, como Olivia Rodrigo ou Billie Eilish, incorporam elementos do rock nas suas músicas, mas dentro do que o mercado atual pede também. Essa mudança também aparece em locais físicos, como bares, restaurantes, casas de shows. Muitas vezes o rock é celebrado através da nostalgia. Por conta disso, algumas bandas autorais enfrentam dificuldades de encontrar um espaço na cena. Mas essa adaptação é uma escolha artística ou uma necessidade para sobreviver? Se você estiver no show do Bayside Kings ou ver qualquer vídeo do Bayside Kings, você vai ver que parece ser um negócio muito selvagem, no qual às vezes você vê alguém subindo, pulando no palco, umas danças estranhas e tal. E quando você vê assim mais de perto, tem uma grande parcela que nem come carne ou não, sei lá, não usa nenhum tipo de entorpecente. É um negócio meio doido assim. Hoje a gente tem uma necessidade que é de encontrar novas pessoas. Às vezes é tipo tentar furar nossa própria bolha, mas não por uma questão de fama, status, autoridade, nem nada. É de tipo assim, de realmente desconectar com outras pessoas, outras culturas. E a gente sabe que talvez o som, a gente está tentando resolver isso em 2026, que é como é que eu consigo deixar o Bayside Kings mais palpável, mas sem perder o DNA selvagem da banda. E por isso que hoje a gente está dentro de uma gravadora que é chamada DEC, que é uma gravadora no qual tem artistas como Pitty, Paulo Mixo do Titãs, Detonautas, Dead Fish, Black Pantera. Então assim, tem uma galera legal que hoje em dia tá fazendo acontecer e eles estão ajudando a gente nesse lance de tipo de produção. Como eu pego o Bayside Kings e a gente, tipo assim, sem descaracterizar a banda, mas ao mesmo tempo conseguindo fazer ela conversar com outros nichos. E a gente vai ter participações de alguns artistas de outros estilos. Eu gosto muito de rap, hip hop, então a gente tá começando a conversar também com essa galera, porque eu venho também desse meio. É meio que misturar para encontrar novas possibilidades e quem sabe também encontrar outras pessoas na jornada, até o lance de público e conexões. E essa entrada do Bayside Kings em outros festivais é o que ajuda a gente a encontrar de uma forma um pouco mais rápida essas pessoas. Dinheiro, tempo, dinheiro porque dinheiro ajuda você a fazer as coisas. Então a gente é uma banda ainda, por mais que a gente esteja dentro de uma gravadora, a gente ainda é uma banda do faça você mesmo. Muitas das coisas ainda são demandas nossa, assim. E tempo, que é o lance de tipo, parece que 24 horas já não é mais suficiente para fazer as coisas. Então, dentro das nossas atribuições também. Tem coisa que parece muito simples e às vezes eu fico dias porque não dá tempo. Às vezes você não tem saúde mental ou energia para resolver as coisas, mas uma hora vai ter que fazer. E dentro desse lance de economia, a gente tem alguns caminhos que ajudam bastante. Por exemplo, a gente é uma banda que vende muito merchandise, vende muito camiseta. Isso ajuda muito a fazer as coisas serem reais. Então, por exemplo, às vezes a gente viaja o Brasil todo. E aí tem lugares que realmente a conta às vezes não fecha pro contratante. O que ajuda a gente a chegar numa cidade longe pra caramba de Santos é o merchandise, é a camiseta. Então, desde venda online, tanto quanto venda presencial. E dentro da nossa comunidade, esse lance do consumo do merch, de camiseta, boné, cordão de chave, vinil, CD, é muito forte. Legal. E aí isso ajuda a economia ela a ser sustentável e existente. Então isso também é o que ajuda a gente ter vida. Fora que a gente tem um álbum que a gente fez também, um crowdfunding, e aconteceu. Então são várias coisas que a gente realmente precisa das pessoas para continuar fazendo o que a gente faz. Historicamente, o rock sempre esteve ligado à rebeldia e à crítica social. Mas o mundo mudou. O mercado e os públicos estão cada vez mais segmentados e outros estilos passaram a ficar no centro da indústria cultural. Isso significa que a música crítica desapareceu? Acho que não. Só que ela não está sendo tão valorizada quanto antigamente. Ao mesmo tempo, cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santos, que ajudaram a fundar esse rock nacional, continuam resistindo. Em Santos, o cenário que envolvia skate
e casas noturnas favoreceu o surgimento de muitas bandas, como o Charlie Brown Jr. Porém, hoje, muitos desses espaços que impulsionavam essas bandas não existem mais ou não estão tão fortes quanto antigamente. Então, a sobrevivência e o sucesso delas se baseia no trabalho individual e na divulgação via redes sociais. A resistência continua, e talvez a maior prova disso seja a presença de uma banda independente num dos maiores palcos do país. Quando eu comecei em shows em 99, era um lance que a cidade ela tinha show todo final de semana. E às vezes, por exemplo, você ia num show, não importa quem tocasse no domingo, teria no mínimo umas 300, 400 pessoas. Qualquer banda local. Então eu venho nesse cenário, eu consumo muito música, eu produzi shows também. E as bandas que vieram antes, tem uma banda muito antiga que é clássica dentro do punk rock, do hardcore nacional e mundial, chamada Garage Fuzz. Hoje os caras são meus amigos, tipo, o próprio Charlie Brown é uma influência muito direta pra mim. E fora outras bandas pares de amigos que me influenciaram e me ajudaram a ter o Bayside Kings. Então eu sou santista até demais. Às vezes eu penso que eu deveria ser menos bairrista, assim, mas eu amo o Santos e os moleques também, e eu gostaria muito de continuar mantendo o que a gente faz como cultura viva de algum jeito. Tem outras pessoas nesse exato momento em Santos que estão fazendo esse mesmo papel também. A única diferença é que, aí vai uma crítica, é que a gente não se conversa muito. Esse é o maior problema que eu acho que tem na Baixada Santista. Muita gente está fazendo a mesma coisa, coisas boas, mas porém às vezes falta uma cola de conversar e tentar fazer 1 mais 1 ser 3, tá ligado? Em Santos tem poucas casas, já teve mais. Eu também sinto que deve ser muito difícil ter uma casa que você aborde um estilo que é meio de submundo. E aí você teria que tentar se reinventar e fazer várias coisas, mas falta local porque às vezes ou é muito pequeno e às vezes até precário, ou é muito grande e talvez inacessível para as contas fecharem. E aí fora que hoje eu acho que todo mundo que faz tem um pouco mais de conhecimento, às vezes para poder usar também de incentivos culturais da cidade também para poder fazer eventos e coisas do tipo, e a Secretaria de Cultura de Santos tem até uma abertura legal para quem faz música na cidade. A gente também consegue utilizar isso também. Existe até um público interessado, mas falta um pouco mais de conversa. Anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente teve um movimento dentro da nossa comunidade, no qual a gente conseguiu juntar uma galera e fazer acontecer. Foi até onde algumas bandas conseguiram ter um movimento forte, mas eu acho que o que falta é isso. A gente vive muito um individualismo de massa, assim. Eu acho que falta um pouco de coletividade. E aí quando eu falo isso é no geral, até me incluindo dentro disso. Mas eu acho que tá cada um na sua busca e isso acaba meio que dispersando as coisas. Para mim, o que a gente faz é 100% político. Que desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo, igual eu falei antes, tem os lances que a gente aprendeu socialmente como mudança, desde entender a diversidade, posicionamento, política, tentar olhar para o lado e ver mais bandas de Minas, galera LGBTQIA+, que está indo muito em show. Então tem várias transformações no qual eu sempre falo que é muito político, tem sido um grande aprendizado, porque talvez o meu eu de hoje, ele é muito diferente do meu eu do começo do Bayside Kings, onde eu só queria falar de talvez sentimentos internos, até perceber que, tipo, é muito maior o que a gente faz ou o que a gente fala e até como a gente vive. Isso me faz, é muito mais do que entretenimento, é muito mais do que arte, é muito político. E quando eu falo político, é muito mais do que apenas o lance de polarização de esquerda e direita, tá ligado? Ele é um dos maiores festivais de música que tem no mundo. Pra mim era muito possível estar num festival como esse. Pra mim a ficha ainda não caiu. E então significa que a gente tá fazendo um bom trabalho. Mas quando eu penso no Rock in Rio, a primeira coisa que eu penso é o meu eu de 2001. Rock in Rio, em 2001 teve um Rock in Rio que foi um line-up sensacional. Eu não tinha TV a cabo na época e tava passando muito show.
saí do Marapé, aí eu ia até o Extra, pegava um sanduíche de metro e ficava assistindo na TV, porque tava passando lá. Eu já ia em shows nessa época, com 15 anos, e aí eu ficava pensando assim, deve ser irado ser pertencente a um lugar como esse, ou ter uma banda e fazer um show como esse. E aí, tipo, eu acho que hoje é uma forma de eu olhar 25 anos pra trás e fazer esse meu eu ser feliz. É como, tipo, você ter um sonho, tornar esse sonho realidade em vida, assim. Mas eu gosto de ser o patinho feio dos lugares, assim, e chocar e me conectar com as pessoas através disso. Sinceramente falando por mim mesmo, assim, eu tô muito empolgado para fazer um show que vai ser um show para voltar em outras edições, que é o que a gente está fazendo em alguns festivais que a gente está participando. A gente só precisava de uma brecha para a gente poder acessar esses lugares. E aí eu penso que nós não somos os primeiros a fazer isso e também não vamos ser os últimos. Você que estiver vendo isso daí, existe o Bayside Kings em qualquer rede social, você digitar @Bayside Kings vai existir lá. Obrigado pelo seu tempo. Se a gente estiver passando em Santos, vá, que você vai ter um bom tempo também. Qualquer outro lugar, pelo Brasil afora ou em outros lugares, a gente vai estar aí, em algum lugar aí, no próximo final de semana. Talvez o erro esteja em medir a relevância do rock apenas pela presença dele nas paradas de sucesso. O rock já ocupou o centro da indústria cultural, mas sua relevância nunca esteve limitada a este espaço. Se ele realmente perdeu a força ou deixou os holofotes é uma questão que continua em aberta. O que é evidente é que mesmo fora do mainstream, o gênero continua produzindo artistas e arrumando novas formas de existir. Na verdade, talvez o rock não tenha morrido, talvez ele só tenha voltado a ser do submundo.